Glória a Deus. A mensagem que Deus me deu hoje, o título dela chama-se A Origem da Vida. Aquilo que a ciência busca desde os primórdios é como tudo começou. É a origem da vida. Foi um Big Bang? Foi uma explosão inicial, como Lametre, aquele padre, falou? Tudo explodiu a partir de um ponto de densidade extrema, onde tudo explodiu e veio a existir do jeito que nós estamos vendo. Em 13,8 bilhões de anos, a evolução foi guiando e nós chegamos aonde estamos, de uma forma aleatória. O nada criou tudo. Será, queridos, que nós temos que entender que o nada criou tudo? Que duas partículas iniciais explodiram por elas mesmas, do nada, e criaram toda a matéria que nós conhecemos. Criaram tudo que existe, criaram essas coisas. Será que foi daí que as coisas vieram? Será que é essa a origem da vida que a ciência tenta vender para nós? Bom, eles não conhecem a origem da vida, mas declaram que a origem da vida veio através de uma explosão. E eles falam que essa explosão é uma explosão que não foi guiada. Quando o próprio Stephen Hawking, o homem mais inteligente depois de Einstein, disse no livro dele chamado Uma Breve História do Tempo, que se houve um Big Bang, uma explosão inicial, ela tem que ter sido tão precisa, mas tão precisa, que o milímetro de explosão para cá, ou o milímetro de explosão para cá, não teria vida como conhecemos. E eu prefiro o Stephen Hawking quando ele não era um ateu. Eu prefiro quando ele raciocinava e para entender que nada produz nada. Porque senão a maré seria alta demais e a água cobriria a terra. Ou se ela fosse distante demais, não teria maré. É tudo muito perfeito, milimetricamente calculado. O eixo da terra, ele não podia estar meio grau para cá ou para lá. É tudo milimetricamente calculado. Por que você está dizendo tudo isso, pastor? Porque o culto dessa noite é para falar o que Deus quer que eu fale com você. É o que Einstein vai descobrir e vai falar em 1905 na nossa era. Olha quanto tempo já havia a Terra. E Einstein vai trazer a teoria dele. Teoria não, né? A fórmula famosa E igual a mc quadrado, que é a fórmula específica da relatividade geral de Einstein. É um princípio. E o que tem dentro desse princípio, antes de eu entrar no todo aqui, que é o que nós vamos falar nessa noite. Ele tocou. Einstein tocou na origem da vida. Ele foi o único que chegou mais perto de entender pela ciência a origem da vida. Os experimentos de Einstein foram validados, sabe quando? Somente agora, em 2015, diante dos nossos olhos, o que Einstein conseguiu entender, capturar pela imaginação, óbvio que respaldado por Deus e como se diz, e influenciado e com insights do céu, é que ele chegou à conclusão, uma conclusão bastante interessante. Na teoria da relatividade geral de Einstein, presta atenção nisso, eu sei que eu não dou aula de ciências aqui, e nem de física quântica, nem de universos paralelos, é muito louco, eu sei que eu vou fazer você, viaja comigo, você pode viajar um pouquinho comigo? Tudo bem? Entra na aula de física do pastor Marcelo, dá para entrar um pouquinho aqui, para eu explicar um conceito espiritual muito mais poderoso. Quando você tiver a visão do que eu vou te falar do ponto de vista da física, isso vai dar poder para você no campo do teológico, no campo da Bíblia. Minhas costas começam a pegar fogo, porque a capa profética acaba de cair nas minhas costas. Estou debaixo de capa profética aqui para falar com você nessa noite. Então, ouça bem. Einstein fala o seguinte, imagina um trem, ok? Você é observador, está passando um trem ali, o trilho do trem está ali na porta onde está Odinei. E o trem está passando ali e ele vê uma pessoa dentro do trem. O que é a relatividade? A relatividade é que depende do observador. Então eu estou olhando um trem a passar a 100 km por hora ali, mas a pessoa que está dentro do trem, ele está parado, está sem velocidade. Para mim que estou observando de fora, aquele trem está muito rápido, está 100 por hora. Para o observador, para quem está andando dentro do trem, ele está no movimento do trem, mas na posição dele ele está parado. Se esse observador pega uma bola dentro do trem, esse que está dentro do trem, pega a bola e lança a bola numa força de 20 de velocidade, o que acontece? Você soma a velocidade do trem com a velocidade da bola para o observador. Então o observador está vendo a bola a 120 por hora. Ok? Tudo bem? Einstein percebe então que é relativo, tudo é relativo ao observador, a quem observa. Por isso que eu vou chegar em Deus, tá bom? Vem comigo aqui. E essa é a teoria da relatividade.
Só que o que Einstein percebe? E aqui que está o negócio, e aqui que está a mensagem dessa noite. Einstein percebe que a luz não se comporta dessa maneira. A luz, a velocidade da luz é constante, é uma constante universal. A luz tem uma constante universal no vácuo. A luz, ela vai se mover sempre a 300 quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, sempre. Seja qual for a observação, porque a observação, se é relativo de acordo com o observador, independente do observador, a luz nunca vai alterar a velocidade dela, nunca. Ela anda sempre a 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, sempre, não altera. Se você pegar um jato que esteja caminhando na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, que não é possível, mas se ele estiver caminhando nessa velocidade, e ele soltar um facho de luz, o exemplo do trem não é que somaria 20 no 100 que já estava andando. A velocidade da luz você não consegue somar, virar 600 mil quilômetros por segundo. Ela vai ser sempre 300 mil quilômetros por segundo. Então a luz, ela é constante. E a única coisa que é constante no nosso universo, muito louco. Se alguém já começou a capturar no espírito aí, a luz, ela é constante, ela não muda. É lindo isso. É um princípio espiritual maravilhoso, que existiu antes de tudo que veio a existir. Ela é a origem da vida. É a luz, não é a água, é a luz. A luz trouxe sentido a tudo que não tinha sentido. E Einstein descobre por essa fórmula algo diferente de Newton. Newton achava que a gravidade era uma força. Lembra do exemplinho lá da escola, que é a maçã que cai da árvore e cai na cabeça dele? Então ele fala, isso aqui é gravidade. Na verdade, Einstein disse que a gravidade não existe. Não existe essa lei. O que existe é uma outra coisa. O universo foi formado com espaço e tempo entrelaçados. Muito bem, nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. Antes de Deus criar qualquer coisa, não havia espaço, não havia tempo. Indo para o campo da filosofia, que eu não gosto muito de usar, você sabe que eu prego Bíblia, né? Mas eu também gosto muito de ciências, como você pode perceber, de física, né? Então no campo, o que Einstein percebe? Tempo e espaço estão tão intrinsecamente ligados que alguém que é fora do espaço teve que criar o espaço. Alguém que é fora da matéria, é imaterial, não tem matéria, é espírito, teve que criar aquilo que nós vemos como matéria. Os planetas, a terra, você, eu, nós somos criados a partir de algo, de alguém que era imaterial, criou o material. Porque o nada produz nada. Então alguém com inteligência suficiente, milimétrica, podia criar tudo que nós temos. Então o espaço e o tempo estão entrelaçados, de modo que a luz pode afetar tanto o espaço e o tempo. Quando você atinge a velocidade da luz, sabe qual é o tempo que você está? 0, tempo eterno. Se você andar na velocidade da luz, você não morre, você é eterno. Está começando a captar? A luz, ela dobra o espaço. A malha do espaço-tempo é dobrada pela luz. Do ponto de vista de quem está observando, se você estiver na velocidade da luz, o espaço já não existe mais. Ele convergiu para um ponto único. E o espaço também já não existe distância no espaço. Muito louco também, não é? Está comigo aí? Percebeu? Até aqui? Então agora vem para a Bíblia. Acabou a aula de ciências e de física em poucos minutos, mas agora nós vamos entrar. Eclesiastes capítulo 3 diz que todos nós aqui estamos destinados a obedecer um tempo. Então ele diz, tudo tem o seu tempo determinado, específico, o seu tempo planejado debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar
e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo, estamos destinados ao tempo. Ele fala que tem tempo de plantar e tempo de colher. Você vai lançar uma semente na terra de um determinado tipo de planta, e você espera que em determinados meses essa plantação vai florescer. É assim ou não é assim? Todos nós estamos destinados a uma plantação, a uma semente que você plantou, e você vai colher dessa semente em determinado espaço de tempo. E isso vai acontecer na terra, porque ela obedece leis estabelecidas pelo próprio Deus, na qual nós estamos influenciados ou diretamente ligados a elas. Tudo bem comigo até aqui? Em João capítulo 4, o Senhor Jesus vai nos levar em outra dimensão. Em João capítulo 4, ele está lá naquele texto que era necessário passar por Samaria, e ele vai lá, fala com a mulher samaritana, e os discípulos falam, mais estranho, está falando com uma mulher, e a mulher nem judia é, uma mulher samaritana, que os judeus consideravam um povo sujo, misturado, e que não eram dignos de Deus e tudo mais. E Jesus está lá, conversa com a mulher, você conhece a história. A mulher vai receber uma palavra profética da boca de Jesus, dizendo, você tentou da sua forma, do seu jeito, no tempo que está destinado debaixo do sol, e nesse tempo que você tentou, você teve 5 maridos, você quis saciar sua sede com homens, mas não saciou sua sede da sua solidão, e esse que agora você está vivendo com ele, também não é seu marido, você se juntou aí, você se amaziou com ele, não é seu marido. E se você disse com verdade, porque 5 maridos você teve, que você tem agora não é seu marido, mas entra no 7º que sou eu, vou mudar a sua história, beba da profecia que eu estou te entregando, e agora adore a Deus, eu estou te abrindo uma dimensão de adoração. Mas adoração não é que monte que deve adorar, a hora vai chegar, e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Glória a Deus. A mulher é tão impactada que ela pega aquele cântaro dela e lança o cântaro fora, onde ela estava acostumada a beber água que saciava a sua sede, ela deixa para trás, e agora ela vai falar, ele é o Messias. A mulher é tão cheia do Espírito que ela vai falar do Messias. Nesse ínterim chegam os discípulos, em João capítulo 4, versículo de número 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, vamos comprar comida, vamos ter um momento de comunhão. O crente pensa muito em comunhão, pensa muito em coisa temporal. Se tem uma esfirra ali, glória a Deus, mas tem uma reunião de oração, aparece 5 gatos pingados, quando muito. É assim que o crente é. O crente se não estiver na pegada, se não estiver sentindo o chamado e respondendo ao chamado, não vai, você tem que ir no tranco e barranco. Mas Jesus está falando, eu não estou aqui para comer. Mas ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. E ele vai dizer que comida é ela. Diziam os discípulos, teria porventura alguém trazido o que comer? Não estou entendendo nada. A gente está muito destinado a andar debaixo do tempo, do cronos, do cronológico. Andamos debaixo daquilo que as leis naturais influenciam. Nas leis naturais um homem não anda sobre as águas. Você pode dar um glória a Deus, está comigo aqui? Porque densidade é igual a massa sobre volume. Um corpo mais pesado ele afunda num corpo mais leve. Não tem jeito, a massa vai dominar. É por isso que é estranho Jesus vir andando e ainda um Pedro andar sobre as águas. Está comigo, está entendendo? E ele disse, Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Eu estou conhecendo algo que vocês que estão andando no natural não conseguem conhecer. Eu estou ouvindo do algo que é a vontade específica do meu Pai. Há uma palavra que sai da boca dele, e eu estou me alimentando dessa palavra desde o primeiro dia que ele entrou aqui. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está comigo? Você pode dar um glória a Deus? Jesus fala assim, eu estou aqui para fazer vontade de Deus, eu não estou aqui para cumprir a minha vontade. Eu não estou aqui para usufruir do que eu poderia muito bem usufruir com vocês. Comunhão é muito boa, por isso nós vamos ter comunhão com vocês semana que vem. Amém, queridos? Mas porque vai ser tempo de comunhão. Mas fora desse tempo você pode entrar dentro de um outro tempo, entrar dentro de uma outra dimensão. E o que eu estou convidando você para entrar comigo, e aonde Deus está me levando, eu estou puxando você comigo, é para uma outra dimensão. Escute isso, entenda isso. Você precisa entender o profético e se ligar no profético, para andar no profético. Porque nem todo mundo obedece ao profético de Deus. E por que às vezes não obedecemos ao profético? Porque nós temos nossas próprias agendas. Nós andamos debaixo do nosso próprio tempo. Nós damos tempos às coisas. Somos nós que damos. Nós que damos importância ao tempo. É nós que fazemos o tempo. Somos nós. Muito bem.
Ele disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? No natural, colheita só vai acontecer daqui 4 meses. Esse é o natural. Ponto final. Vai obedecer às leis. A batata foi plantada, sei lá quanto tempo atrás, não sei quanto tempo demora para uma batata nascer, mas vamos supor que sejam 4 meses. Então daqui 4 meses você vai ver a batatinha brotar. Vocês estão dizendo que falta 4 meses para algo acontecer na terra, que está sujeito ao tempo e ao espaço? Pois bem, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueio para a ceifa. Você pode dar glória a Deus? Eu estou entrando num outro tempo, e esse tempo que eu estou entrando chama-se Kairos. É o tempo de Deus. É onde tudo é. Para a matéria é impossível para a matéria andar nesse tempo. Para o físico andar nesse tempo. Porque pela própria teoria de Einstein, a energia tem que ser ilimitada para uma matéria conseguir andar na velocidade da luz. Então quem consegue andar na velocidade da luz? Somente fótons, que não tem corpo, não tem matéria. A luz por si só. Por isso que a Bíblia diz que Deus é luz inacessível. Você pode dar um glória a Deus aqui? Ele é luz. Quando você acessa essa luz ordena qualquer coisa no nosso físico, porque ela governa a partir do céu o nosso físico. O Kairos de Deus, a profecia de Deus, o mundo veio existir pela palavra dele, pelo profético dele, que acontece porque ele é luz inacessível. É luz. O Senhor quer trazer luz para nós. Quer trazer luz sobre vários assuntos. Ele quer trazer luz. Querido, se você está num lugar escuro, você não pode ver o que está lá. Mas a hora que você entra no lugar escuro e acende a luz, você vê onde estão os objetos, você vê onde estão as coisas. Para a sua visão, ela depende do que você vê, de quanta luz você tem, de quanto você consegue enxergar pela ótica do céu, pela ótica de Deus. Jesus está falando: eu estou num outro tempo. Nesse tempo a colheita é agora. No meu tempo do espaço de Deus, do Kairos, eu vou entrar aqui, vou acessar aqui, e a colheita não é daqui 4 meses. Eu estou antecipando a colheita para agora. Deus quer antecipar coisas na nossa vida, e eu vou dizer para você quais são os aspectos para antecipar essas coisas. Muito bem. Não dizeis que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos, os campos estão brancos. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Às vezes, e ele vai falar, vou ler tudo. Pois um caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o que ceifa. Um semeia a semente e o outro vem depois e ceifa. Eu vos enviei, olha só que tremendo, para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Oh glória, o Senhor quer que nós entremos nesse Kairos, nesse tempo de Deus, de que outros trabalharam, mas nós entramos para colher e para dar fruto no reino do Espírito. Ele fala, eu vou vir ver fruto. Para dar fruto no reino do Espírito, querido, você precisa de luz, você precisa de Kairos, você precisa entrar na dimensão do Espírito, na dimensão de Deus. Lá na dimensão onde tem luz inacessível, onde tem revelação, onde a glória de Deus se manifesta, onde ela muda tudo. Quer ver comigo isso? Em Gênesis capítulo de número 1, vem rápido comigo lá. Gênesis capítulo de número 1. Vamos falar da origem da vida. No princípio criou Deus os céus e a terra. Teve um princípio. Os céus e a terra não vieram do nada. Eles tiveram um princípio. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus estava grávido, esperava, pairava, que no original engravidou de algo. O Espírito Santo está gerando algo, está trazendo algo do reino do Espírito para o reino físico. Por sobre as águas já existia água, mas nada aconteceu, nada se moveu, enquanto não houve, o versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Que luz? Haja luz e houve luz. Não havia sol, não havia lua, não havia estrelas, mas havia luz. A luz que veio trazer ordem nas trevas, trazer ordem no caos, produzir vida aonde não havia vida. Havia uma luz que é a origem de tudo.
Essa luz que começa tudo. Antes dessa luz tinha uma terra, estava sem forma e vazia, tinha água, tinha o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo precisava trazer uma palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo, aleluia, luz do cosmos. Não havia nada, mas havia uma luz que foi produzida pelo próprio Deus. E essa luz, o nome dela é Deus, o verbo da vida é Jesus. Quando Ele vem, Ele vai botar ordem naquilo que não é caótico, de acordo com a visão de Deus, que está em Isaías 45, versículo 18. E a visão é: Deus criou uma terra, não para que ela fosse informe, mas Ele criou uma terra para que fosse habitada, para que tivesse vida. Deus criou a mim e a você para sermos cheios de vida, aleluia, glória a Deus, cheio de luz. E o Senhor está falando que esse profético está entrando para tirar da nossa vida tudo que é caótico, tudo que é trevas, tudo que não andou bem, porque essa luz ela vem ordenar o caos. Esse é o poder dessa luz, é o poder de abrir nossa visão, é o poder de fazer nos enxergar direito o que Deus quer que enxerguemos. No versículo de número 14, diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais. Os luzeiros, que é o sol e a lua, eles são para governo do dia e da noite. Tudo bem até aqui? Que governo é esse? Governar essa luz que já tinha sido demandada por Deus. O sol, a lua e as estrelas, eles vieram para isso, e vieram para trazer sinal do céu. É um sinal de que Deus existe, é um sinal de que Deus é o que Ele diz que Ele é. A luz é um sinal, e essa luz ela vem para distingir tempos e estações. Estações destinadas ao homem, só que as estações no original é a palavra tempos determinados, a palavra moed, tempos determinados. Essa palavra moed, tempos determinados, também coaduna com as festas de Deus. As 7 festas: Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecoste, as 4 primeiras que já se cumpriram e as 3 últimas que ainda não se cumpriram, que são trombetas, são expiação e tabernáculos. Essas 3 festas precisam se cumprir nos tempos determinados por Deus, dos tempos do Kairos dele, que só Ele conhece, e que eu preciso acessar para andar nos tempos dele. Nós vemos sinais, queridos. Vou falar sinais do reino para você. Você aqui já viu cego ver, já viu surdo ouvir. Deus está falando: abra o seu olho. Eu estou dando sinais. Entenda o meu profético. Mas os homens, muitas vezes, porque estão andando em trevas, não conseguem perceber a luz, não conseguem perceber os sinais do reino. Não conseguem. O que nós precisamos, queridos, é aprender a enxergar e ver os sinais do reino. Em Atos capítulo de número 9, Paulo, nosso irmão, vai ter uma experiência tremenda com Deus. Aliás, eu vou pegar o testemunho dele no 26, que ele está explicando o capítulo 9. Só vou precisar achar o versículo, tá bom? Versículo 12 do capítulo 26. Com este intuito de cartas dos sacerdotes para matar os cristãos e para prendê-los, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, no tempo determinado por Deus na vida de Paulo, meio-dia espiritual, na luz plena do que a dimensão do tempo pode nos entregar. Meio-dia é a maior luz que você pode ter. É meio-dia, é o sol a pico. Meio-dia, ao meio-dia viu uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Você pode dar glória a Deus aqui? Está me entendendo? Essa luz é Jesus que vem encontrar com Ele. Ele é a luz do mundo e Jesus entra aqui, o Senhor Jesus entra aqui para impactar, para trazer ordem no caos que era a vida de Paulo, para trazer um profético novo na vida de Saulo. Ele vem trazer um profético novo. Eu vou impactar a sua vida. Então vai brilhar uma luz que ela é mais resplandecente do que o sol diante de você. Eu estou tirando você da atmosfera, da dimensão, do físico, do tempo físico, e estou levando você, Paulo, a entender uma luz que vem da dimensão do Espírito. Glória a Deus.
um profético que vem de Deus. E caindo todos por terra, ouvi essa voz. Brilhou ao redor de mim, dos que iam comigo. E caindo por terra, ouvi a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você conhece a história. Essa luz vem mudar o caos de Paulo. É só Jesus, é só essa luz que pode ordenar. É só ela que pode trazer vida onde está morto, queridos. Paulo estava morto perseguindo a igreja. A religião de Paulo perseguia a igreja. A religião de alguns cristãos perseguem o corpo de Cristo, falam mal do corpo de Cristo, criticam o corpo de Cristo, são insubmissos ao corpo de Cristo. Essa é a religião de alguns cristãos. Mas a luz de Deus veio brilhar aqui nessa tarde, começo de noite, para dizer para você: eu tenho uma luz que vem lá do meu templo. E essa luz que vem do meu templo, ela é Jesus. E quando Jesus entra no lugar, ele muda tudo, muda história, muda tudo. Glória a Deus. Muda tempos, muda estações. Não está escrito em Daniel que o Senhor é o único, tu és Deus que muda tempos, estações? Você pode dar um glória a Deus. Ele faz o tempo torcer e obedecer a Ele. Ele faz o espaço torcer e ficar tudo imediato. Aquilo que era para 4 meses acontece aqui e agora, aleluia. Aqui e agora. Aqui e agora Deus vai mudar a sua vida com a luz que Ele me deu acesso. Aqui e agora. Ah, pastor, eu sempre lutei com esse pecado. É aqui e agora que você vai ser livre por essa luz. Pastor, não consigo andar direito. É aqui e agora que Ele vai libertar a sua vida. Aqui e agora. Eu estou chamando esse profético nesse lugar. Eu estou chamando jovens acesos, cheios de poder aqui nesse lugar. Jovens que trazem o valor do reino, que acessam o tempo kairos eterno de Deus. Eu estou abrindo um portal aqui nessa noite, e esse portal é de acesso ao kairos. Escute, escute. Eu estou empoderado por Ele para abrir esse portal. Ele abriu para mim, eu estou abrindo para você. Quem quiser vai entrar, mas tem que querer. Tem que querer. Porque muitos tiveram acesso ao portal, mas não entraram. João capítulo 3, versículo 19. Eu vou ler alguns textos importantes para nós aqui, para abrir agora. Agora que abriu esse negócio de luz, deixa eu ler algumas coisas aqui. João 3, 19. Vem comigo aqui. João 3, 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não dá para acessar a luz com obra mequetrefe. Se você for trevas, se algo em você é trevas, você interrompe o acesso à luz. Se você prefere coisas do mundo do que as coisas de Deus, a luz não vai fluir em você. O julgamento é este, que a luz veio, pois, versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Quem pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não ser arguidas as suas obras. Tem gente que tem medo de vir para a luz. Ai, pastor, eu tenho medo de abrir, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de contar meus pecados, meus erros. Eu tenho medo, pastor. Pois é, suas obras não estão vindo para a luz para serem manifestas. Você precisa trazer suas obras na luz. Quem é da luz não anda em trevas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque as suas obras são feitas em Deus. Você pode dar um aleluia, quem está me entendendo? João 3,19. Agora 1 Timóteo 6, 14b. 1 Timóteo capítulo 6, a partir da parte B. Que tremendo que é esse negócio de luz. 1 Timóteo 6, 14. Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, parte B, a qual em suas épocas, repita comigo, determinadas. Sabe como é no original determinadas aqui? Kairos, no tempo de Deus. Há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. O seu Deus não é fraco não, Ele é luz inacessível. Não falei para você que a luz, na velocidade da luz, o tempo não existe? Por isso Deus é observador, que pode ver o nosso presente, passado e futuro da mesma maneira. Do ponto de vista da ótica de Deus, de acordo até com a teoria da relatividade de Einstein, Ele olha para nós, Ele está vendo ali o trem em movimento, Ele sabe onde o trem vai chegar, Ele sabe todo o percurso do trem,
Por isso ele pode afetar o seu futuro, o seu presente e o seu passado. Só Deus pode fazer isso. Porque isso que ele se manifesta e se identifica como eu sou. Eu sou sempre presente. Eu sou o único que tem a vida eterna. Eu sou luz inacessível. Por isso ele se identifica. Se você quer uma expressão metafísica de quem é Deus, Ele é luz. Mas se você quer uma expressão de sentimento de quem é Deus, para mostrar que Ele não é metafísico, Ele não é uma coisa aleatória, Ele é amor. Você pode dar um glória aqui? A luz inacessível, dentro da luz inacessível, habita o amor inacessível. Que coisa mais tremenda, filhos. Está vendo o tamanho do seu Deus? E como Ele pode governar sobre o todo do que nós estamos vivendo? Ele é essa luz inacessível. Em 1 João, capítulo de número 1. 1 João 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Ele se veste das trevas, porque a luz que é nele dissipam todas as trevas. É muito tremendo, filhos. Quem caminha com Deus tem que ser luz. Luz e luz. João capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, não nas cartas. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Vai dizer outra coisa para nós aqui, sobre a luz. Quem vai se identificar como essa luz? Para aqueles que Jesus é um homem, não é Deus, foi misericórdia, né? De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do cosmos, do mundo. Eu sou aquela luz lá da criação. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essa é a origem da vida. Luz da vida. Essa luz traz vida. Em João também ainda, capítulo de número 9, versículo de número 5. Vou pegar antes, vou pegar um. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. As pessoas estão sempre olhando as pessoas pela medida do pecado, inclusive os discípulos de Cristo. Quem pecou? Foi ele ou os seus pais para que tivesse nascido cego? Quem pecou? Nós estamos sempre olhando pela ótica das trevas, ótica ruim, olhando as pessoas pelo mal que há nelas. Jesus falou assim: não é nem um nem outro pecou. Aconteceu isso nele para que eu manifeste nele a minha glória, a minha luz. E a luz vem para fazer do cego o quê? Alguém que vê no reino do Espírito. Você pode dar um glória a Deus? O meu pastor do seminário, ele se tornou cego depois de ter enxergado normalmente. Ele e o irmão dele se tornaram cegos por um defeito congênito. E ele me dava aula no seminário. Se preparava um dia antes, jejuando, para entregar a palavra que ele ia entregar no outro dia, de que eu comi vida. Eu comi luz desse homem. E ele tem um livro escrito assim: eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego quando era do mundo, e agora que eu me tornei cego e me converti, agora eu vejo. Você pode dar uma glória a Deus? Jesus veio para que essa luz traga vida, traga visão aos cegos. Quem está cego aqui nessa noite, por religião, por qualquer problema, vai voltar a enxergar. Mas Jesus fala assim: eu vim para que os que são cegos vejam, e quem achava que via se torne cego. Ele fala no final do capítulo: os escribas e os fariseus religiosos não puderam ver o que Jesus estava operando. A luz de Jesus não mudou a vida deles, porque não deixaram mudar. E nem os pais do garoto. Porque os pais do garoto falam: quem foi que fez esse milagre aí? Fala para mim o nome dele. E os pais sabiam muito bem que era Jesus. Mas por causa da honra na sinagoga, para não serem expulsos da sinagoga, os seus interesses de trevas eram diferentes dos interesses da luz. Eles falaram: não sabemos. E a Bíblia descreve que eles falaram isso porque eles não queriam perder a honra da sinagoga. Queridos, onde há luz, não há espaço para trevas na nossa vida. Não há espaço para outros interesses. Não há espaço para motivações erradas dentro de nós. Não há espaço, queridos. O meu convite a cada um de nós aqui: nos aproximemos da luz. Pastor, o negócio é feio aqui comigo. Então vem, vamos rachar ali dentro. Vamos junto ser curado. E ali nós vamos ver só luz. Você pode dar um glória? Jesus quer operar a luz na sua vida. Ele quer arrancar o que não presta dentro de você e de mim. Não há espaço. Quem é da luz se aproxima da luz. Quantos estão dispostos a se aproximar da luz aqui?
Em João capítulo 11, eu estou no João agora. O João sabia do mistério da luz, olha que tremendo que é. Não é à toa que ele escreve: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Em João capítulo 11 tem aquela situação de Lázaro. Está enfermo Lázaro, a quem tu amas. Vamos ler, vai. Estava enfermo Lázaro a Betânia, da aldeia de Marta e de Maria. Estava Maria junto com seu irmão Lázaro, estava enfermo. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia de Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus está operando não no físico. Quantos aqui não saem correndo se alguém fala: o seu parente está enfermo, caiu da escada, corre lá agora? Jesus está falando assim: no meu tempo não é o meu tempo de ir lá agora, mas o que está acontecendo com ele tem um outro final, porque no acesso da luz que eu tenho, ele vai viver. Oh, glória a Deus. Só que Lázaro estava vivo nesse instante. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã. Não, isso, a mãe e Lázaro. Quando pois soube que Lázaro estava enfermo, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ele não está andando pelo Cronos, querido. Ele está andando pelo Kairos. Não devo ir lá agora. Não vou agir pelo meu emocional, que eu amo tanto Lázaro. E é importante a Bíblia enfatizar que ele ama Lázaro e ama Marta e Maria. É importante. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: mestre, como é que você quer voltar para a Judeia? Porque o físico, o Kairos, o Cronos fala para o Senhor não voltar, porque ainda agora os judeus procuram apedrejar-te. Você saiu de lá fugido e quer voltar para lá, querem matar o Senhor. É ilógico. No Cronos é ilógico. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia. Aqui ele traz o mistério: 12 horas do dia. E se alguém andar de dia não tropeça, porque é ver a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque não há luz. Isto dizia, depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro está morto. E eu me alegro que vós não estivesseis lá, para que vocês possam crer naquilo que eu estou indo lá fazer. Se estivessem lá, vocês iam ter dificuldade, porque vocês iam ver as trevas, vocês iam ver a morte, vocês iam ver a incapacidade, e os seus olhos se contaminariam com a informação do que vocês estão vendo, e vocês não estariam aptos a crer comigo naquilo que eu estou indo fazer lá, porque eu estou indo lá pela luz. Eu estou andando de dia, quem anda de dia não tropeça, quem anda no Kairos de Deus não tropeça, pode vir o que vier. E queridos, como é difícil entrar no Kairos de Deus. E tão difícil quanto entrar, é difícil permanecer. Vou repetir: tão difícil quanto entrar, é difícil permanecer no tempo de Deus, por causa dos nossos interesses, dos nossos afazeres, das coisas que nós queremos, do dia a dia, das trevas que vemos, das informações que recebemos, da forma como capturamos as informações. Tudo isso afeta. E Jesus está dando uma frase para nós: eu preciso dos 12 ponteiros do relógio alinhados para que haja luz. Tem 12 horas do dia e você precisa andar de dia. No texto que eu li do João 9, ele fala que fazer a obra de Deus enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós não podemos trabalhar nas trevas, queridos, queridas. Nós não podemos. Temos 12 horas do dia, precisamos entender a luz de Deus e trabalhar nelas. Há perigos, queridos, com relação a entender o tempo Kairos. Em Lucas capítulo 19, abra lá comigo, um pouquinho para trás aqui. Lucas 19, a partir do versículo 41. Jesus chegou no tempo certo, não discernido pelos demônios. Os demônios falaram: vieste atormentar-nos antes do tempo. Quando Jesus expulsa eles, você veio nos atormentar na hora que não era o tempo de nos atormentar, na hora que não era o tempo de nos jogar por terra, na hora que não era o tempo do nosso julgamento. Você veio nos atormentar. Interessante que Jesus, queridos, ele vem no 4º dia. Depois de 4.000 anos, é o dia que é formado o sol. Ele é o sol desse mundo, ele é a luz desse mundo. Você pode dar um glória? Ele vem se manifestar no dia certo, mas ninguém percebeu. Ele veio se manifestar no tempo certo, porque Daniel havia profetizado da ordem da construção, saída da ordem, da construção do templo e da cidade. Vai somar 70 semanas de anos, 490 anos. Mas o ungido vai morrer depois de 483 anos, depois de 69 semanas.
Por que você acha que os sábios do Oriente estavam ali? Os magos, os sábios, estavam ali no dia do nascimento de Jesus. Com quem você acha que eles aprenderam? Você acha que aprenderam só com as estrelas que são sinais? Eles aprenderam com Daniel, queridos. Lembra que na mesa de Nabucodonosor sentavam os magos, os sábios daquele tempo? Está comigo aqui? Esses magos foram atrás da luz. Tem muito crente que não vai atrás da luz, mas magos que ouviram de Daniel foram atrás da luz. Em Lucas 19, Jesus diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Eu vim, Jerusalém, para trazer paz para você. Eu vim, Igreja Casa Firme, trazer paz. Eu vim na sua vida individualmente, para mudar a sua história, para trazer paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Você não tem luz para entender o que eu estou falando. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos, porque você não reconheceu, te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o Kairós da tua visitação. Não conhecer o tempo de Deus que se cumpriu sobre vocês, filhos de Deus, Jerusalém. Nós estamos na iminência de viver um grande avivamento, e ninguém aqui pode estar com os olhos fechados. Eu estou anunciando antes que venha. Nós já estamos vivendo. Você vê os sinais, querido. Os sinais antecipam aquilo que está vindo. Jesus mostrou os sinais. Ele curou cego, ele pregou para o pobre, ele fez o morto ressuscitar, e as pessoas não reconheciam Jesus. Não reconhecer o tempo da visitação, não reconhecer o Kairós. E o problema de você não reconhecer a revelação da luz de Deus, o problema é que você não é visitado, ou você não percebe quando está sendo visitado, e você não entra no tempo de Deus. Você vive no seu tempo físico, e o tempo de Deus passa de você, e Deus vai ter que dar volta com você, como Ele fez com Israel no deserto. Uma trajetória de 40 dias virou 40 anos e virou mais 40, porque não reconheceram os tempos, não se alinharam com o tempo de Deus, não andaram no Kairós de Deus, andaram no seu tempo, com as suas coisas, com o desejo de comer comida que ficou no Egito, com o fastio que tiveram do pão que Deus dava do céu. Tem o fastio desse pão, viu? O povo de Deus, queridos, é um povo triste às vezes, porque embora receba muito de Deus, às vezes não reconhece Deus no meio deles. Isso não será com vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenham a luz para que os seus olhos vejam nessa noite. Haja muita luz aqui. Um dos problemas é você não reconhecer o tempo de Deus, não reconhecer os seus moedes, não está ligado que Deus fala através das festas, não está ligado que Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias, e o Espírito Santo veio no Pentecoste. Temos que reconhecer os tempos de Deus, tempos determinados, tempos específicos de Deus. O segundo problema é eu acelerar no tempo e passar do tempo. É o que acontece com um homem de Deus tremendo, chamado José do Egito. Alguém conhece José do Egito aqui? José do Egito pisou no acelerador, queridos. Isso não acontece com ninguém, principalmente com ninguém que anda no profético, não é verdade? O profeta está vendo na frente, ele já quer viver a frente que ele está vendo. Parece que eu estou falando algo muito estranho para vocês, estou ficando com um susto. Parece que vocês não são igreja profética. Em Gênesis capítulo de número 40, versículo 12. Então lhe disse José, quando os presos, o copeiro-chefe e o padeiro foram parar na cadeia, e José estava dentro da cadeia: esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no cargo, e tu lhe darás o copo da própria mão dele, segundo o costume antigo, quando eras copeiro. Porém lembra-te de mim. Vamos dar uma força aqui no tempo, vamos acelerar. Algo grande aconteceu aqui. Deus me deu uma luz tremenda dentro da cadeia, chegou minha redenção, então eu vou apressar minha redenção. Quando você entrar lá no reino, lembra de mim. Fala pro Faraó que fui eu que interpretei, fui eu, é comigo. Deixa eu dar um jeitinho, não estou aguentando mais o tempo aqui. Aliás, eu fui roubado dos meus irmãos, viu? Olha, me ajuda aqui, me ajuda a sair daqui. Resultado, versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ele quis dar um jeito no tempo, e o tempo não cooperou com ele. Se ele ficasse caladinho nessa hora, o tempo teria cooperado com ele. Esse é o segundo perigo, é você passar do tempo, é você querer ajudar o tempo de Deus, é você querer botar a sua mão naquilo que é celestial. Está comigo aí? Eu já fiz isso. Eu já
acelerei demais. Mas eu não tenho tempo de contar essa história hoje. Mas guarda aí, um dia você me pergunta, pastor, como é que você acelerou no tempo? Por que você não entrou no tempo? Um dia você me pergunta, eu estava diante do tempo, estava diante de mim, uma igreja inteira para eu pastorear nos Estados Unidos. Que Deus tinha me mandado para lá para pastorear aquela igreja. E eu acelerei demais, fui ajudar o pastor a entender. E quando eu ajudei o pastor a entender, o tempo passou de mim. Está entendendo? Rápido, mas um dia eu conto com detalhes. Voltando, capítulo 41, versículo 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Demorou 2 anos para Faraó sonhar. Se ele não tivesse tentado ajudar, teria sido diferente. Outro exemplo que tira você do tempo, ou não deixa você entrar no tempo, é quando você não está ligado nas coisas de Deus. Você não está ligado no profético de Deus. Você não está uníssono com aquilo que os profetas estão dizendo. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Andarão 2 juntos se não estiver de acordo. Quando você não está de acordo, quando você é dissidente, quando você é faccioso, quando você tem esse tipo de comportamento, você não entra no tempo. Isso acontece em 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. O episódio tem um cerco sobre Jerusalém. E nesse cerco sobre Jerusalém tem 2 mulheres morrendo de fome. E quando elas estão morrendo de fome, versículo 29, elas vão fazer uma coisa terrível. Elas vão dizer para o rei o seguinte, olha o que elas fazem. Estava um cerco muito terrível, estávamos morrendo de fome. Cozemos, versículo 29, pois o meu filho, e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, que uma comeu o filho da outra, e depois no dia dela entregar o filho para elas comerem, não entregou. Imagina que coisa mais terrível. Rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Que coisa mais terrível. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, o profeta, se eu não matar o profético de uma vez por todas, se eu não matar a luz que vem de Deus, porque esse mal está acontecendo, o rei está completamente contaminado, o rei de Israel está contaminado pelo mal. No versículo 7, versículos 1 e 2, diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Ele mandou um mensageiro para o rei, para falar, o mensageiro para Eliseu, para falar que o rei estava indignado com ele. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, a luz de Deus que fala comigo, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O homem não creu no profético e falou, impossível, o Cronos não permite que amanhã alguém coma tanta coisa assim. Você conhece a história, sai os 4 leprosos, não tem nada para perder, vamos sair para fora lá, vamos morrer aqui mesmo, então vamos morrer comendo. Eles saem para o acampamento dos sírios, só que Deus botou um medo neles, saíram vazados. E eles falam, poxa, temos que contar para o rei isso, porque se a gente ficar aqui, depois se souberem que a gente veio aqui, sabia disso? Vamos voltar e contar. Aí eles contam para o rei, versículo 16, então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha, como o profeta profetizou, por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, esse que foi lá falar com Eliseu, com Eliseu, e falou que nunca ia acontecer o que Eliseu estava profetizando, aquilo que Eliseu estava trazendo do tempo de Deus para o físico, em cujo braço se apoiava, mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falaram o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Muitos estão morrendo por causa do profético, por não crer no profético. Muitos estão morrendo por não se alinharem ao profético. Muitos estão morrendo por não se alinharem ao tempo de Deus. Ele falou, amanhã, essa hora, um homem de Deus está falando, vai ter comida para todo mundo aqui. Eu estou mudando o tempo, a estação. Eu estou expulsando o exército mais poderoso no poder de Deus, mas tem um povo que não crê. Eu declaro, filhos, em nome de Jesus, vocês são dos que creem. Amém, filhos, em nome de Jesus. Não deixa essas mentiras entrarem, não deixa a mentira entrar na sua vida. Em 1 Crônicas, não vou abrir, 12:32, diz que havia uma tribo em Israel chamada Issacar, que discernia os tempos e as estações.
Deus separou uma tribo para dizer para o povo o que viria, o que deveria ser feito. Nós somos para-raios de Deus, nós somos profetas do Altíssimo, e nós entendemos tempos e estações. E o tempo desse ano aqui é um tempo de grande colheita como nunca houve, é de porção dobrada, é isso que está sendo profetizado aqui nessa casa. Eu estou profetizando que é um tempo de avivamento, e quem tiver alinhado vai entrar nele, quem não tiver alinhado nas 12 horas do dia não vai entrar. Você precisa estar no dia, glória a Deus, filhos. Eu estou puxando você para essa verdade, para essa luz do dia. Eu disse para vocês, fizeram um ato profético do sonho que eu tive no acampamento, que Deus estava abrindo a porta de todas as nações, do Brasil ao Japão, sem restrição. O ano passado Deus me levou em Roma, para eu viver algo profético estrondoso lá. Eu estou falando para você, filho, eu estou falando da base de um novo tempo e nova dimensão profética. Eu estou puxando você para cá. Entenda as palavras, estão saindo do púlpito, se alinhe com elas, deixa a palavra te trazer, deixa a luz de Deus trazer você para cá, em nome de Jesus. Alguns viveram essa luz comigo. Em Marcos capítulo 11, eu não vou abrir aqui, vou pular, como então eu acesso? Vou pular aqui um monte de coisa, tá bom? Para chegar no final da mensagem, olha só, preguei 50 minutos, olha só, hein? Estou de flash, eu não acreditava que eu ia pregar tudo isso aqui. Quando eu prego 6 versículos, eu prego em 1 hora. Eu estou pregando, sei lá, deve ter uns 30 versículos aqui. Amém? Mas eu estou aqui no power do Espírito. Aleluia. Vamos lá, estamos chegando. Deixa eu ver se eu preciso pular alguma coisa aqui. Não preciso pular nada aqui. Pulo isso também. Em Mateus capítulo de número 15. Como eu antecipo? Como eu entro no Kairos, pastor? Como eu saio do meu tempo corriqueiro e entro dentro dele? No capítulo 12, eu preciso só falar de algo do Marcos 12. Jesus está entrando em Jerusalém. Presta atenção, olha para mim. Em Marcos 12, Jesus está entrando em Jerusalém. E quando ele entra na cidade de Jerusalém, eles estão esperando Jesus com o tempo errado na mão. Qual o tempo que eles estão cronometrando? Eles estão com folhas de palmeira, recebendo Jesus e aclamando Jesus por rei. Eles estavam esperando que Jesus, o que é essa festa aqui celebrada com palmeiras? Chama-se festa dos tabernáculos. E essa festa dos tabernáculos é quando o rei dos reis vai entrar aqui e vai estabelecer o trono dele entre nós. Então as pessoas estão pensando que esse aí é o Jesus, o filho de Davi, ele vai vir agora para governar Israel. Jesus entra montado num jumentinho humilde, o que demonstra a essência da luz. A essência da luz é de amor, que não se ensoberbece, é uma essência de humildade. Jesus entra montado num jumentinho. E quando ele entra montado nesse jumentinho, ele entra na casa de Deus. A casa de Deus está em ruínas, porque as pessoas estão vendendo na casa de Deus, estão buscando seus próprios interesses dentro da casa de Deus. E o que ele faz? Chicote na mão. Como ele começou o ministério em João capítulo 2 e termina em Marcos capítulo 11, ele mete chicote. E ainda amaldiçoa a figueira, porque ele fala assim: não é tempo mais de você comer frutos da árvore que leva você a viver por você mesmo, a árvore da lei. Você não come mais da figueira, e eu declaro que essa figueira está amaldiçoada. O tempo da figueira, e diz a Escritura, não era tempo de figos. Como Jesus amaldiçoou uma figueira, se não era tempo de figos? Por que ele está esperando figo de uma árvore, que não era o tempo dela produzir fruta? Porque ele está falando, acabou o tempo dessa árvore. Eu dei tempo para Israel se converter por 3 anos do meu ministério. E Israel, por causa da religião, do status diante de Roma, de tantas coisas, e de tanta euforia, não se converteu. E ele nos dá a lição de entrar montado no jumentinho de uma essência. A luz tem uma essência. Posso ouvir um amém aqui? E a essência da luz chama-se amor. E então no capítulo 15 aqui de Mateus, capítulo de número 15, tem uma mulher. E essa mulher, não era o tempo dela ser atendida. Não era o tempo de Deus na vida dessa mulher. Então se não era o tempo, o que é que traz o tempo de Deus acontecer na minha vida, mesmo que não seja o tempo dele? 2 coisas: luz, revelação e atitude. O Senhor espera uma atitude de cada um de nós aqui. Falei de Kairos o tempo todo, falei de entrar nesse tempo o tempo todo. Como é que eu entro nele então? Revelação. Eu preciso de revelação. Pedro entra no tempo da luz e fala: quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que tu és o profeta, alguns dizem que tu és Elias. Não. Está faltando luz aqui. Vocês não estão entendendo? Você está entendendo uma coisa do comum. Todo mundo fala isso, todo mundo fala que ele é o profeta, todo mundo fala que ele é Elias, todo mundo fala isso. Mas vocês, eu quero saber, quem diz que eu sou? Então Pedro acessa na revelação. Ele acessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele acessa essa verdade, Jesus fala: não foi carne nem sangue, é lá do Kairos.
É uma luz que vem lá do meu Pai, das luzes em que não há mudança nem sombra de variação. E essa luz, Pedro, vai mudar a sua história. Digo que tu não és mais Simão, mas tu agora é Petros. Eu mudo a sua identidade e o seu nome. Você é um pedaço da construção que eu vou fazer nessa terra a partir do céu. Você é parte da Jerusalém celestial. Você é uma pedra que sobre essa rocha que sou eu vou fundamentar e vou te dar chaves do reino dos céus. Vou te dar autoridade, Pedro. Esse acesso ao Kairos te abriu revelações, te abriu oportunidades, te abriu autoridade, te abriu coisas. Revelação acessa. E acessa também essa mulher. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. É uma mulher, na outra palavra fala que é de Tiro e Sidom, outra mulher fala cananeia. As pessoas já não eram mais nem chamadas de cananeia, mas é da terra do apóstolo, onde meu pai se converteu, de Tiro, lá do Líbano. Essa mulher era de lá. E eis que uma mulher cananeia, ele fala aqui também que ela é cananeia, que vieram daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi. Ela reconhece Jesus, ela tem luz para saber que ele é o filho de Davi. E se ele é o filho de Davi, ele tem governo nos ombros. Se ele é o filho de Davi, ele tem autoridade. Com que palavra os cegos viram? Aquilo que os judeus não viram, chamaram Jesus de filho de Davi, e o cego viu. Você pode dar um glória aí? Essa mulher acessou a revelação de que Jesus é filho de Davi. Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, eu tenho um caos, umas trevas aqui na minha vida, eu não tenho como resolver. Ele, porém, nem respondeu palavra para ela. E os seus discípulos, aproximando-se dele, os que estavam super com Deus, rogaram-lhe: despede esse traste aí que vem clamando atrás de nós. Despede essa mulher, essa pecadora aí, está fazendo o que aqui? Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado para Tiro e Sidom, não fui enviado para as nações pagãs, eu fui enviado para a terra de Israel. Não é tempo de eu falar com gentio, não é o tempo. Ela, porém, veio e o adorou. Tem crente que não aguenta um tranco, não aguenta um não. A mulher recebe o não da pior espécie e vem e adora. Veio e o adorou, dizendo: Senhor, tu és o Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela se humilha, ela vai na humildade. A luz que havia nela, que ela entendeu que ele era o filho de Davi, fez com que ela entrasse dentro da identidade da luz, da humildade. E quando ela entra neste lugar, o tempo de Deus muda e o Kairos entra na vida dela. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. A fé é aquilo que faz você acessar Kairos. Revelação de quem é Cristo, da luz, faz você acessar Kairos. Ela teve revelação e ela teve fé. Você quer acessar Kairos? Você precisa acessar Kairos com revelação e fé, crendo na palavra profética. Posso ouvir um amém aqui? No capítulo de número 16, tem uma passagem. Aproximando-se os fariseus, os religiosos, os que tinham outra agenda, que andavam pelo físico, que amavam estar sentados ali na sua sinagoga e tendo autoridade de Roma para poderem fazer isso. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele já tinha ressuscitado morto, já tinha curado essa cananeia, já tinha feito milhares, vários. João fala que não dá nem para descrever os milagres que o Senhor Jesus fez. E ele está pedindo sinal. Vendo todos esses sinais, ele porém lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis: vocês sabem ver o tempo. Haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Você não consegue perceber que era o tempo de eu chegar para vocês? E ele vai dizer uma frase: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do arrependimento de Jonas, que tem que se arrepender do seu mau caminho e voltar. Não adianta quando você está em trevas, filho, filha. Uma geração adúltera, ela não vai colher. E na sequência que ele fala do fermento dos fariseus: acautelai-vos daquilo que suja o pão, daquilo que suja a palavra, da hipocrisia que suja a palavra. Acautelai-vos do fermento dos de Herodes, que é o fermento da soberba, do orgulho. Acautelai-vos desses fermentos. Acautelai-vos do fermento dos saduceus, que não crê no poder de ressurreição, no poder de Deus. Acautelai-vos. Jesus está ensinando eles: cuidado, não sujem o meu profético, não deixa o meu profético cair na vida de vocês. E eu vou aqui encerrar com duas coisas.
Em Mateus capítulo 6, 4 coisas. E cheguei no tempo aqui da 1 hora e glória a Deus, eu vou encerrar, vai dar tempo de encerrar. Eu não queria jogar isso para frente. Mateus capítulo 6, versículo 22. Perceba isso e guarde no seu coração essa entrega agora. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem proféticos, forem bons, e esperar o bem, e olhar o bem, e olhar as pessoas, apesar do mal que você está vendo nela, e profetizar o bem, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Lembra que é a luz que não tem no reino do tempo e do espaço, ela passa com tudo. O Senhor quer que você se torne, o seu corpo se torne luz. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O Senhor Jesus está nos ensinando que profeticamente, se o meu olho não for bom, querido, meu corpo não vai acompanhar, meu corpo não será luminoso, e o meu corpo tem dimensões físicas que não permite que eu entre no tempo de Deus. Eu só posso entrar no tempo de Deus se a partir da luz dele, o meu corpo se torne todo luminoso como o corpo de Deus é. Está entendendo? Esse luminoso de Deus afeta tudo aqui à nossa volta. Eu tive uma experiência real, eu já falei para vocês aqui, eu vou contar essa experiência mais uma vez, porque é o sobrenatural afetando o físico. Eu estava aconselhando um rapaz que hoje é pastor, chamado Robson. Ele era um discípulo, uma pessoa da igreja, que Deus falou para ele andar dentro do meu carro, que eu descobri, voltei a lembrar disso agora. E o Robson estava sentado na minha frente, tinha uma outra pessoa do lado do Robson, me ajudando no aconselhamento. De repente eu estou aconselhando o Robson, e vem sobre as minhas costas o manto profético, começa a pegar fogo, e eu começo a profetizar na vida dele, na cura dele. Eu falo, olha, está acontecendo isso, e tomado pelo Espírito Santo, está tomado profeticamente. Quando acontece isso, nós dois simultaneamente, você viu? O que nós vimos? Ao mesmo tempo, de olho aberto, como eu estou vendo você aqui, eu vi a 5ª dimensão, que é a dimensão de Deus. Eu vi poucas vezes na minha vida a dimensão assim. Eu tenho orado a Deus, eu quero ver mais a dimensão dele. Eu estou entrando dentro desse lugar onde os meus olhos vão ser mais abertos. Eu estou puxando você para lá. Escute isso. E a hora que eu olho, entra uma coisa, um redemoinho de água, de uma água cintilante, muito brilhante, uma água que não é daqui, que eu nunca vi, brilhante. Ela fazia redemoinho assim, e passava pela parede, e a parede não fazia nada com aquela água. Era como se não existisse a parede. E ela passava, e eu via ela inteira passando assim, na parede. Eu falei, e nós dois, você viu? E a outra pessoa que estava conosco não viu. Mas ela viu uma coisa que nós dois não vimos. A blusa do pastor, que estava encostada na parede, em cima da cadeira, a cadeira encostada, a blusa aqui, ó, na parede, na cadeira, em cima da cadeira, encostada na parede, puf, caiu no chão. Nós não vimos, porque nós vimos a água, que era do sobrenatural, mas a pessoa viu a blusa cair no chão, significando o seguinte, queridos, o que é mais real está no reino do Espírito, e o reino do Espírito não anda pelas limites que nós temos no reino físico. Ele governa sobre o limite do que temos no físico. Ele vem do sobrenatural de Deus, amém, queridos? Está comigo aqui? É isso que Deus quer fazer conosco aqui. Ele quer que a gente entre no lugar do ilimitado dele. Ele diz que o Senhor não deu o Espírito por limite. O Senhor não quer que nós andemos no limite que nós mesmos impusemos ao Espírito. O Senhor não quer que a gente ande nesse limite. O Senhor quer extrapolar, quer tirar limite. E só se tira limite pela fé com revelação no sobrenatural. Para encerrar, eu vou falar disso aqui. O Senhor Jesus vem, e os discípulos estão com medo dos judeus, com as portas trancadas. O Senhor Jesus passa pela parede, com o corpo dele iluminado, passa pela parede como se não fosse parede. É essa a glória que o Senhor quer depositar em nós. Ele quer gerar um corpo que é um corpo que não tem limites. A física não entende esse corpo, mas esse corpo só pode andar se ele andar na luz de Deus. Tem que acertar os ponteiros do relógio para andar nesse tempo de Deus. Tem um paralelo que eu já preguei para vocês, mas eu não vou falar do paralelo todo, eu vou falar só do Pentecoste. Escute isso. O Senhor Jesus vem com uma palavra para eles. Estou encerrando nesse versículo, tá bom? Passei 5 minutos que eu queria. 1h05 de pregação e te entreguei 30 versículos. Escuta só isso aqui. O Senhor Jesus fala assim: eu tenho uma promessa para vocês. E a promessa que eu tenho para vocês não é que eu estou vindo agora tabernacular com vocês, eu vou viver com vocês, não é isso. Eu tenho uma outra, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O tempo que vocês estão vivendo não é tabernáculos, como vocês estão imaginando. O tempo que vocês estão vivendo é Pentecoste.
Só que eles não sabiam o que é Pentecostes. Jesus não disse Pentecostes, então eles não sabiam quando se cumprir. Então o que eles tinham para eles? Uma obediência. Então Jesus vem por 40 dias, aparece ressurreto a eles. 40 dias, imagina, queridos, 40 dias o Senhor Jesus batendo numa tecla: o reino dos céus, o reino dos céus, chegando o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. 40 dias. Depois de 40 dias Jesus pregando o reino dos céus, eles perguntam assim: Senhor, é agora então que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Óbvio. Eles estão entendendo Jesus no físico. Jesus está falando de reino. Está todo mundo esperando o Messias, está lá fazendo festa de tabernáculos para ele. Ele está falando: não, a época aqui é Páscoa, filho, não tem nada a ver. Vocês estão celebrando uma festa, vocês estão fora do tempo, vocês estão fora da sintonia. Eu declaro que Deus está dando sintonia aqui, glória a Deus. Sintonia, percepção profética, percepção do que está acontecendo no reino do Espírito. Escute isso. E aí eles entram lá, tal, falando com Jesus, e falam assim: olha, não compete a vocês saber tempos ou épocas que Deus reservou para ele mesmo. Vocês estão falando do reino quando eu vou voltar. Isso pertence a Deus, não pertence nem a mim. A respeito do dia, a hora, ninguém sabe, só Deus, meu Pai está no céu. Mas o tempo que vocês estão vivendo é outro. O Kairos para vocês é outro. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, meus mártires em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Eu estou levantando vocês para ser testemunha. Glória a Deus, queridos. Jesus está mudando a perspectiva deles. Só que eles tinham que ficar lá. Tinham 500 pessoas que viram Jesus ressurreto, mas no cenáculo só haviam 120. Por quê, queridos? Porque 380 pessoas, 380, só 25% estava ali, quase 25%, estavam ali esperando a promessa, estavam ali para andar no profético, estavam ali acreditando no que Jesus disse de fato. Queridos, todos ouviram do reino, todos ouviram que era para ficar em Jerusalém. 120 obedeceram, 120 obedeceram, mas faltava algo. O relógio que aponta para o céu é o nosso altar do coração. O paralelo que eu faço, que você já me ouviu fazer com Elias, é que Elias entende que as pedras, as 12 pedras, são 12 as horas do dia, não estavam no lugar. O sacrifício não estava no lugar. O povo estava adorando um outro profético. Ele está falando: se Deus é profeta, se o profético verdadeiro é de Deus, então o Baal vai cair aqui agora. Está comigo aqui? Eu estou falando para você, o falso profético vai cair aqui agora. Vai cair aqui agora. Então tinha 12 pedras, ele colocou as 12 pedras. Só que tinha um tempo determinado, queridos. Repita comigo: tempo determinado. Às 3 horas da tarde, Elias oferece sacrifício. Ele não oferece às 2, não oferece meio-dia. Ele tira sarro deles. Mas na hora do sacrifício da tarde, ele fala: é agora. E o que acontece? O fogo cai do céu. Ele entendeu a restauração, que é a restauração do relógio vem antes do derramar de Deus, de receber a luz. Perceba, voltando agora para o Pentecoste. Está todo mundo reunido, 120 pessoas, no mesmo cenáculo, todo mundo lá. E então Pedro percebe, pelas escrituras, luz, recebe luz. Ele diz: olha, é necessário que outro ocupe o encargo daquele que traiu. É necessário que outro ocupe o ponteiro que está faltando. Eram 11 apóstolos, falta um. O relógio não está adequado, não está sintonizado, a frequência não está sintonizada na frequência do céu. Eu preciso que o meu relógio do meu coração esteja sintonizado na frequência do céu. Eu preciso dos 12 ponteiros operando. Não tem relógio? Alguém tem relógio de 11 ponteiros aqui? Espero que não. O seu relógio tem que ter 12 ponteiros. Se estiver faltando algo, querido, Jesus chega na igreja e fala assim: eu tenho a seu favor que você faz isso, mas eu tenho contra ti. Tem um ponteiro faltando. Esse ponteiro faltando não pode haver na nossa vida. Quando eles colocam Matias no lugar de Judas, de repente o tempo se alinhou. O Kairos do céu tocou a terra. Veio do alto um som como de um vento impetuoso. O Espírito Santo fez reboliço naquele lugar. E o Espírito Santo fará reboliço neste lugar quando nós alinharmos nessa noite o ponteiro do nosso coração ao ponteiro do céu. O Senhor quer que nós sejamos entendidos nos tempos do céu. Todos nós aqui. Nós não faremos coisas porque nós queremos fazer. Nós faremos coisas porque Deus manda fazer. A nossa comida será como a de Jesus, fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Nós vamos ver o Kairos de Deus se cumprir na nossa vida diante dos nossos olhos. O Espírito Santo quando veio, e encerrei, o Espírito Santo quando veio, quando Pedro fala sobre o que estava acontecendo com eles, ele diz: isso é o que foi dito pelo profeta Joel: eis que derramarei do meu Espírito. Joel não falou do, falou o, na plenitude, e Pedro fala do, uma partícula, uma porção do Espírito Santo.
Sobre toda a carne, não veio sobre toda a carne, veio sobre 120. Sobre 120 pessoas o Espírito Santo veio, não veio sobre toda a carne. E mais, ele fala assim: olha, vocês verão sinais no céu, sangue, vapor de fumaça e fogo. No relato de Atos, ninguém viu sangue, vapor de fumaça e fogo, não aconteceu ainda. Ele diz: antes que venha o Senhor, vocês vão ver o céu, o sol se tornar trevas e a lua em sangue, antes do dia. O que é o dia? O dia que Jesus volta. Nós vamos ser retomados dentro do profético do Espírito Santo aqui, estão me entendendo? Nós somos os portadores dos sinais de sangue, vapor de fumaça e fogo. Eu chamo esses sinais sobre nós todo santo dia, porque esses sinais são os sinais que antecedem a vinda do meu e do seu mestre, do meu e do seu Senhor, da luz que separa as trevas, que vai acabar definitivamente com as trevas. Só que agora ele não vem dessa forma, ele vem como luz. Por isso, encerrando tudo, Mateus 17, isso aqui é lambuja, isso aqui um centavo a mais. No Monte da Transfiguração, Mateus 17, Jesus está lá, está Pedro, Tiago e João, os íntimos, e de repente Jesus, ele se transfigura em formato de luz. E Pedro fala para ele: quer que nós coloquemos aqui 3 tendas? Porque esse detalhe é importante, festa dos tabernáculos. Pedro discerne que Jesus está mostrando para eles com o corpo glorificado, cheio de luz, iluminado, é festa dos tabernáculos. Então na festa dos tabernáculos se armavam tendas. Por isso que lá Pedro vai dizer: o que vimos com ele, ouvimos o testemunho de quem ele é a respeito da vinda dele, da volta de Jesus. Na volta de Jesus, queridos, ele vai ser luz plena e vai transformar a mim e a você em luz plena. Glória a Deus, para habitarmos com ele para sempre. Assim como ele é luz, ele vai tornar a mim e a você luz. Amém, meu amado? Só que começa já. As decisões são hoje. Porque quem está em trevas não consegue ver a luz. Quem escolhe as trevas não consegue ver a luz. Há uma coisa que o Espírito Santo diz aqui nessa noite: eu preciso que cada um de vocês jovens se alinhe ao profético do céu. Ele disse que derramaria o avivamento a partir dos jovens. E você já viu a luta que nós já enfrentamos aqui. E é a partir daqui que acontecerá. Amém? Eu chamo essa luz sobre nós, sobre mim, sobre você. Nós vamos ver esses sinais nos últimos dias, somos portadores deles. Andaremos na unção de Elias e Moisés, que estão ao lado de Cristo no retorno dele. Escute isso, filhos. É o que eu chamo todo dia sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu estou dando acesso a você a essa dimensão. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos louvar o Senhor.